Olá, sou Cícero Pereira, do canal Eu na EBD. Estou aqui para mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Se é a primeira vez que você está assistindo esse vídeo, obrigado, seja bem-vindo e que Deus nos ajude que neste vídeo você possa aí aprender um pouco mais da Palavra de Deus. Bom, a todos os inscritos do meu canal, aquele abraço, muito obrigado, Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Você que é professor da Escola Dominical e ainda não conhece o meu trabalho, meu irmão, fica ligadinho nesse vídeo, porque você vai aprender como ministrar uma aula em PowerPoint. Aí na descrição do vídeo tem um link, você pode baixar os slides, fazer um download em PowerPoint e ter uma aula diferenciada, beleza? Se você ainda não é inscrito no canal, não perca a oportunidade, se inscreva. E você que já é inscrito, não se esqueça de aquele joinha, beleza? O joia, como eu digo, é joia mesmo, ajuda bastante. Então, o que nos resta agora, sem mais delonga, é ir para a lição. Vamos então para o computador? Hoje nós vamos estudar a lição de número 10, que tem por tema ética cristã e vida financeira. Nós já estamos aí chegando ao final desse segundo trimestre de 2018. E tenho certeza que essa aula, assim como as outras foram bênção em nossas vidas, esta aula também não será diferente. Texto áureo se encontra no livro de Isaías 55, 2, parte A, que diz assim: por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Na verdade prática, diz o seguinte: as finanças do crente devem ser bem administradas para que ele garanta o sustento da família, contribuir na manutenção da igreja local e ajudar o próximo. O Senhor, ele é o nosso provedor, tá? É Deus que provê todas as nossas necessidades, tudo vem dele. Então, o Senhor, ele está sempre no controle de todas as coisas, inclusive das nossas finanças, tá certo? Então, sem ele, não teríamos nada. Por isso, precisamos administrar com temor e sabedoria os bens que tem nos concedido. Somos mordomos dele e em breve nós teremos que prestar conta de tudo o que recebemos nesta vida, de acordo com Romanos 14, versículo 12. Então, o nosso país ele está enfrentando uma greve aí, uma crise econômica e que tem gerado desemprego e dificuldades financeiras em todos os setores e esferas da sociedade. Nós, agora, nesse momento, nós estamos passando aí por uma greve aí dos caminhoneiros e nós estamos sentindo aí o reflexo, né, de uma má administração do nosso país. Mas nós devemos o quê? Fazer a nossa parte, na verdade? Então, por isso é preciso muita sabedoria para que as nossas finanças não sejam afetadas e possamos honrar os nossos compromissos. Deus é bom e podemos esperar nele, mas isso não significa que nós não tenhamos que ter um planejamento financeiro a fim de consumir de forma consciente, não é verdade? Então, o consumismo exagerado tem levado aí muitos crentes ao caos financeiro. Então é preciso ter o quê? Cuidado e não se deixar levar pelo apelo consumista que a mídia divulga aí todos os dias nas nossas vidas. Então devemos ter cuidado, o Senhor ele provê todas as coisas, mas nós devemos usar de sabedoria, nos planejarmos para que nós não venhamos ter aí problemas na vida financeira, tá certo? Vamos avançar. Leitura bíblica em classe se encontra em duas referências. A primeira é 1 Crônicas 29, do 10 ao 14, e a segunda referência é 1 Timóteo 6, 8 ao 10. Se você tiver de posse aí da sua Bíblia ou da sua revistinha, você depois faça a leitura aí, tá certo? Introdução. A introdução diz assim: o Senhor é a fonte de toda a riqueza, e tanto a prata quanto o ouro pertence a ele. Ageu 2:8, tanto a prata quanto o ouro me pertence, declara o Senhor dos exércitos. Logo as posses e bens
são conhecidas ao ser humano por meio do... Assim cada um prestará conta de tudo o que recebeu nesta vida para administrar. Assim cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Romanos 14, 12. Inclusive na esfera financeira. Mateus 25, 19 diz: depois de muito tempo, o Senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. A Bíblia diz que nós prestaríamos ou iremos prestar conta de tudo aquilo que o Senhor nos concedeu. Tudo é de Deus, tudo que nós temos veio dele. Em algumas situações das nossas vidas, nós passamos por momentos difíceis e nós achamos que é provação, achamos que estamos sendo provados por Deus, principalmente na área financeira. Só que nem sempre é prova, nem sempre estamos sendo aprovados. Às vezes são as consequências dos atos, das coisas que nós praticamos. Alguém disse o que deveria dizer, fez o que deveria ter feito. Então, o que vai vir depois é as consequências. Ah, mas Jesus não veio para tirar o pecado do mundo? Sim, Jesus veio para tirar o pecado do mundo, mas não para tirar as consequências do pecado. As consequências do pecado, ela permanece, tá certo? Às vezes nós tomamos decisões sem orientação de Deus e aí as coisas não vai sair do jeito que nós queríamos que saísse, tá certo? As pessoas que são endividadas, elas acham que elas estão passando por provações, sofrendo, digamos assim, consequências de uma mal administração. Não soube administrar o que chegou até as suas mãos, então agora estão passando aí por consequências desagradáveis. E isso não é provação, tá certo? Provérbios 10, 22 diz que a bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. Então, as bênçãos do Senhor, ela nos enriquece, nos traz prosperidade, nos traz alegria, tá certo? Vamos avançar então. Tópico 1, uma teologia para a vida financeira. Subtópico 1, vida financeira equilibrada. No livro de Provérbios estão registradas as palavras de Agur. Ele disse o seguinte: ele fez 2 pedidos ao Senhor pelos quais almejava usufruir antes de sua morte. Agur disse: 2 coisas peço que me des antes que eu morra. Provérbio 30, versículo 7. Ele diz: o primeiro pedido foi o seguinte: por uma vida íntegra, livre da vaidade e da falsidade. O segundo é a resposta do primeiro. O segundo foi uma vida financeira equilibrada. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Provérbio 30, verso 8, parte A. Para que, porventura, de fato, te não negue e digas: quem é o Senhor? Ou que, empobrecendo, venha a furtar e lance mão do nome do Senhor. Então o rei Agur aqui ele faz 2 pedidos ao Senhor. Ele pede a Deus para que não deixe ele na miséria e nem que enriqueça ele, mas que dê para ele o que lhe é necessário, o pão cada dia, aquilo que lhe venha garantir o seu sustento dia após dia. Agur apenas aspirava a porção necessária para cada dia. Foi exatamente isso que Jesus nos ensinou a pedir quando ele fez a oração do Pai Nosso em Mateus 6,11. Ele disse: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então, o pão de cada dia que não é suficiente, que nos uma porção necessária para que nós vivamos bem. Então, Jesus nos ensinou a pedir a Deus aquilo que é suficiente. Claro que nós devemos correr atrás dos nossos objetivos, claro, nós vamos ver isso um pouco mais à frente, mas nós não devemos colocar o nosso coração na riqueza, mas a riqueza é bênção do Senhor e nós não devemos abrir mão também dessa possibilidade de receber do Senhor, as suas bênçãos, tá certo? Então, no subtópico 1, nós falamos sobre vida financeira equilibrada. Tem que haver aí um equilíbrio, não é verdade?
falando aqui sobre o dinheiro ele é um excelente servo, mas ele é um péssimo senhor, não é verdade? O dinheiro ele ajuda muito, o dinheiro ele é muito bom, mas quando eu sou senhor dele, se o dinheiro passa a ser o meu senhor, aí eu tenho problema na minha vida. Então, o dinheiro ele não traz maldição alguma, mas o amor, o apego a ele, isso traz problema para as nossas vidas. Então, possuir riqueza não é pecado. E sim, o que é pecado? Pecado é deixar a riqueza nos possuir. Salmos de número 20, verso 7 diz assim: alguns confiam em carros e outros em cavalo, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Então, nós devemos confiar no Senhor, o nosso Deus, não nas riquezas, não no que o dinheiro possa fazer. O dinheiro ele é bênção nas nossas vidas. O dinheiro ele é bom até quando eu domino ele. O dinheiro não pode me dominar, tá certo? Que na verdade o dinheiro ele nos dá liberdade, tá certo? Agora, eu tenho que usar dessa liberdade de uma forma correta. Então nós devemos prosperar, sim, claro que nós devemos prosperar, mas nunca perder o foco da eternidade. Jamais podemos perder o foco da vida eterna. Porque se nós fôssemos fazer aí contas do que nós temos financeiramente falando, o que nós temos financeiramente falando é aquilo que nós podemos levar. Tudo aquilo que o homem pode levar é o que ele tem financeiramente guardado, né? É o que ele tem. O que é que ele tem? Quando a gente faz essa pergunta, o que é que eu posso levar? Então, a resposta é muito simples. Então, o carro não é meu, a casa não é minha, os bens não é meu, né? O ouro, a prata não é meu, tá certo? Tudo isso é do Senhor. Eu só sou o quê? Apenas administrador desses bens. Então, nada é meu, porque nada eu posso levar para onde eu irei, tá certo? Vamos avançar? Subtópico 2, o perigo do amor do dinheiro. O apóstolo Paulo confirma que a vida moderada é o melhor caminho para fugir dos laços e das tentações das riquezas. 1 Timóteo 6,9 diz: os que querem ficar ricos caem em tentação e em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, tá certo? Então, o apóstolo Paulo aqui ele está confirmando o seguinte, que a vida moderada é o melhor caminho para fugir dos laços das tentações. Adquirir riquezas não é pecado, mas desde que o meu coração não esteja nas riquezas, desde que haja um equilíbrio, tem que haver um equilíbrio, nada de extremos, nada de correr atrás só do que é material. Temos que lutar para conseguir o melhor, né? Como Isaías 1:19 diz: se quiseres e ouvires a minha voz, comereis o melhor dessa terra. Então Deus não está dizendo que ter riqueza, que ter propriedade, seja lá o que for, condições financeiras, isso é pecado. Não. Agora, quando o meu coração está nessas coisas, quando essas coisas é o meu Senhor, quando o mamon habita em mim, aí é onde mora a raiz de todo o mal. É fato que a cobiça pelo dinheiro corrompe os homens e os faz desviar da fé, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Olha só, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não o dinheiro é a raiz de todos os males, mas o amor a ele, certo? Então algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram e assim mesmo com muito sofrimento. Então por causa do dinheiro, por causa da ganância, do amor ao dinheiro, muitos se desviaram da fé, né? Correram atrás dos seus objetivos e o que aconteceu? Sofreram muitos, foram atormentados, ficaram decepcionados porque não conseguiram o que queriam e acabaram desistindo aí da fé, se apostatando da fé. O texto bíblico mostra que o mal em si não está no dinheiro, e sim no amor do dinheiro. O mal está em perder a comunhão com Deus e passar a depositar a confiança nas riquezas. Então, aí onde está o mal? Quando a pessoa perde a comunhão com Deus e tem agora prazer, né, nas riquezas. A sua confiança está na riqueza. A sua esperança, né, o seu poder
está na riqueza. Aí sim é o mal, aí onde habita o mal, tá certo? O salmista nos adverte quanto ao perigo, quanto ao pecado em relação às riquezas. Salmo 62:10 diz assim: se as vossas riquezas aumentam, não ponha nelas o coração. Olha só, se as nossas riquezas aumentam, não devemos pôr nela a nossa confiança, o nosso desejo, o nosso coração, tá certo? Então, esse segundo subtópico aqui que fala sobre o perigo do amor ao dinheiro, eu acho que de uma forma bem resumida, ficou claro que a nossa confiança está no Senhor, que a nossa esperança está nele. As riquezas não é pecado, mas o amor a elas é pecado. Se o meu dinheiro é o meu Senhor, então aí é onde está o meu tesouro, aí onde mora o pecado. Mas se o meu coração está em Deus, se Deus é a primazia na minha vida, Ele é exclusivo na minha vida, as riquezas é bênção do Senhor. Então, eu vou ter mais para melhor servir a igreja do Senhor, para melhor contribuir e para melhor ajudar. Tá certo? Vamos avançar? Tópico 2 diz assim: meios honestos para ganhar dinheiro. Então, vemos que existem meios desonestos que as pessoas ganham dinheiro, tá? E por esse meio, ele é perigoso, esse meio desonesto traz consequências gravíssimas à vida do ser humano. Mas existem meios honestos de ganhar dinheiro e ser feliz, porque riqueza é bênção, é dom de Deus também. Subtópico 1, trabalho e emprego. Desde a queda no Éden, o homem precisa empregar esforços para obter os bens de que necessita para sobreviver. Gênesis 3:19 diz: no suor do seu corpo comerás o teu pão. Então, dentro deste contexto aqui de adquirir bens de sobrevivência, né, honestamente falando, o homem ele deve procurar de uma forma honesta ganhar o seu pão cada dia, porque isso é bênção de Deus. O trabalho é bênção do Senhor. Claro que após o pecado, o trabalho ele passou a ter algum pesar, né? Sofrimento, cansaço, a consequência do pecado. Mas o trabalho em si é bênção de Deus, né? E nós precisamos do trabalho para garantir o nosso pão cada dia, para garantir a nossa sobrevivência e a sobrevivência da nossa família. Então, o trabalho passou a ser um meio legítimo para prover o sustento humano. Então, o Senhor Jesus ele ensinou que digno é o trabalhador do seu salário, de acordo com Lucas 10:7. Digno é o trabalhador, né, do seu salário, ganhar o seu pão honestamente, faz bem, e nós devemos sempre lutar, trabalhar para conseguir o nosso pão cada dia. Então, trabalho é bênção de Deus. Feliz é aquele que ganha o seu pão fazendo aquilo que gosta, fazendo aquilo que é certo, que é honesto e que é de direito, né, para o cidadão. Então a Bíblia, ela condena o quê? A Bíblia condena a preguiça, o preguiçoso. Provérbios 6:6 diz assim, ó: observe a formiga, preguiçoso reflita nos caminhos dela e siga o sábio. Então, Provérbio diz que o preguiçoso ele deve observar a formiga e seguir o caminho dela. Então, a preguiça é condenada dentro da Bíblia. Deus odeia o preguiçoso. Lá em 2 Tessalonicenses, se não me falha a memória, 3:10, diz que quem não come é bom, quem não trabalha seria bom que não comesse. Tá certo? Então, o preguiçoso ele não deveria nem comer. Tá certo? Então, o principal aqui que nós estamos tratando dentro desse contexto é o quê? É o trabalho e a preguiça. Então, o princípio é o quê? Evitar os extremos, tá certo? Então, não se deve trabalhar demais, mas também não se deve ficar sem trabalhar. Então, o mesmo Deus que mandou trabalhar é o mesmo Deus que mandou descansar, não é assim? Então, devemos evitar aí os exageros extremos. Tem gente que só trabalha, a vida deles gira em prol do trabalho. E quem entra por esse caminho, quem só trabalha, quem não tem mais vida, né, ele no mínimo aí vai pagar 2 preços na sua vida. O primeiro é na família, porque não tem tempo para a família, só tem tempo para o trabalho, então ele vai ter problema com certeza dentro da sua família. E o segundo é na sua saúde,
porque o corpo físico, o corpo humano, precisa de reparos, de repouso, né? Então, se a pessoa ela não descansa, não dorme, né? Não tem o tempo necessário de recuperação, o que vai acontecer? Na velhice, que deveria ser algo de bênção, porque a velhice seria o quê? Ele vai passar a colher aquilo que ele plantou. Então, na velhice, seria o momento de descansar, de usufruir dos bens que ele conquistou. Mas por ele não ter tido tempo, né, trabalhou demais a vida toda, gastou o seu corpo. Ele plantou, né, agora o corpo vai o quê? Vai fazer com que ele colha a semente que ele plantou. Então, ele não vai ter saúde, tá certo? Então, o dinheiro que ele guardou, o dinheiro que ele conseguiu, as riquezas que ele conseguiu, ele vai gastar com remédios para tentar ter uma saúde e às vezes não tem, tá certo? Por quê? Foi ao extremo, trabalhou demais, não teve tempo, tá certo? Agora, claro que tem pessoas que é o contrário, não faz nada na vida, tá certo? Dorme até meio-dia, até 2 horas da tarde, quando acorda a primeira coisa que já procura é a comida, né? Come demais, fica obeso, dorme demais, tá certo? Então, quem entra pelo esse caminho aí, pelo caminho da preguiça, também ele vai pagar aí 2 preços, tá certo? O primeiro que a Bíblia diz é o quê? A pobreza, porque o preguiçoso empobrece, não é verdade? E o segundo, ele vai adquirir algum vício, porque a ociosidade, ela é o mal de muitos vícios. A pessoa fica ociosa, tá certo? Então, vicia no videogame, vicia, sei lá, no refrigerante, algum tipo de vício ele vai ter que adquirir, por quê? Porque ele está ocioso, tá certo? Então, a bênção de Deus está no trabalho. O preguiçoso não tem a bênção de Deus, porque ele não trabalha, tá certo? Vamos avançar? Paulo enfatizou que o trabalho é um meio digno de ganhar dinheiro. Irmãos, certamente vocês se lembram do nosso trabalho esgotante e da nossa fadiga. Trabalhamos noite e dia para não sermos pesado a ninguém, enquanto lhes pregávamos o Evangelho de Deus. 1 Tessalonicenses 2:9. O cristão não pode envolver-se em meios ilícitos ou criminosos. O Senhor repudia balança desonesta, mas os pesos exatos lhe dão prazer. Provérbios 11. Pesos adulterados e medidas falsificadas são coisas que o Senhor detesta. Provérbio 20:10. O cristão ele não pode envolver-se com meios ilícitos ou criminosos e nem tampouco explorar ou extorquir seu semelhante. A Bíblia condena o preguiçoso e ainda assevera, ou seja, Provérbio 22:3 diz o seguinte: o preguiçoso diz, há um leão lá fora, seria morto na rua. Então o preguiçoso ele morre de tanto desejar e de nunca pôr a mão no trabalho. Então o preguiçoso ele deseja, mas ele não faz por onde o desejo se realize. Então ele morre de tanto ali esperar. Então se alguém não quiser trabalhar, não coma. Disse aí Paulo a sua carta aí no 2 Tessalonicenses 3:10. Então, olha só, voltando aqui à questão do preguiçoso, Deus abomina a preguiça e também os meios lícitos de conseguir riqueza. Falando de meios ilícitos de conseguir ou de conquistar riquezas, Jeremias 22:13 é um texto bom de nós analisarmos, que diz o seguinte, 22:13 de Jeremias: ai daquele que constrói o seu palácio por meios corruptos, seus aposentos pela injustiça, fazendo os seus compatriotas trabalharem por nada, sem pagar-lhes o devido salário. Então, nós devemos o quê? Tomar cuidado com os meios de riqueza ilícita, tá certo? Devemos dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, né? Nós vivemos numa sociedade onde a pirataria é muito grande. Então, hoje se nega imposto de tudo, não se quer pagar imposto, e nós não podemos entrar por esse caminho aí ilícito de adquirir riqueza de formas ilícitas, tá certo?
como esta aula é resumida, não vou me aprofundar muito aqui para nós não perdermos muito tempo nesse vídeo, mas vale a pena analisar aí esse versículo de Jeremias 22:13, que fala das formas ilícitas de adquirir riqueza. E uma delas é a pirataria, tá certo? Subtópico 2, escolarização ou mobilidade social. A sociedade é formada por classes sociais. A possibilidade de um cidadão trocar de uma classe para outra classe, no caso, né, é denominada mobilidade social. Então, quando o cidadão ele passa, por exemplo, de uma classe menor para uma classe maior, né, melhor, isso dá o nome de mobilidade social. Um dos meios disponíveis para isso é a escolarização ou a educação acadêmica. Não tem como o cidadão ele subir de classe social se ele não estudar para isso, não é verdade? E isso também dá para nós tirarmos aqui uma aplicação para nossas vidas. Um obreiro ou a pessoa que quer ser obreiro, ela tem que estudar, porque ela está subindo patamar além, a mais. Ela está subindo de posição. Então, para isso, precisa de preparo. Então, dentro da classe social que nós estamos falando aqui, para que o cidadão ele troque de classe, ele precisa o quê? De escolarização, se preparar, isso na escola e na faculdade, tá certo? Então, a escolarização proporciona a capacitação profissional e o acesso a níveis superior de ensino. Então, o padrão bíblico está em usarmos a escolarização e a inserção social para servir melhor o reino de Deus. Filipenses 2, 4, 21, está aí as referências aí. Então, algum tempo atrás, o que era bom funcionava, não é verdade? Então, as pessoas se contentavam com o que era bom, mas com o passar do tempo isso já não era mais suficiente. Então, agora precisava-se do ótimo. Quem era bom não era o bastante, agora tinha que ser ótimo. Só que na nossa geração, nos dias atuais, o bom já não resolve muito o problema, o ótimo também já não resolve quase nada. Hoje nós estamos na era do excelente. Então, o servo bom hoje é aquele servo excelente, aquele servo que faz além do que o seu Senhor manda. Então, dentro dessa questão aí de servo excelente, Lucas 17:10, Jesus disse o seguinte, em Lucas 17:10, assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que lhe for ordenado, devem dizer, somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Então, o servo bom é aquele que faz além do dever que foi lhe proposto. Então, o servo bom é aquele que faz além do que ele foi pago para fazer. Então, nós percebemos que até a Bíblia exige que nós demos o nosso melhor. Então, para isso, nós precisamos de capacitação, né? Precisamos buscar mais do Senhor para nós aprendermos isso dentro de um contexto espiritual que estou falando, na questão de servir a Deus, mas dentro da sociedade também é da mesma coisa. Nós devemos nos estudar, nos capacitar para ganharmos um salário melhor e melhor nós podermos servir no reino de Deus também com as nossas riquezas, porque nós estamos falando aqui de finanças, tá certo? Então, dentro aí da escolarização e mobilidade social, né, nós devemos estar aí cada dia mais nos preparando profissionalmente falando para alcançarmos algum nível superior, para que melhor nós podemos servir aí a nossa sociedade e também o reino de Deus. Então, quando em 2 Timóteo diz 2,15 que o obreiro deve apresentar-se diante de Deus aprovado, né, esse apresentar-se é o quê? É fazer a sua parte. Nós devemos fazer a nossa parte, tá certo? Dentro da sociedade, dentro dessa formalização, dessa escolarização, dentro da faculdade, o ambiente lá normalmente é um ambiente de ateísmo, onde as pessoas não acreditam em Deus. Então, nós, os jovens, né, para qual nós estamos ensinando, eles devem o quê? Estar nesse lugar, se preparando, né, fazendo a diferença lá, porque nós somos a Igreja de Cristo, e a Igreja de Cristo é sal e luz neste mundo. Então, esse jovem deve fazer a diferença.
o cristão que está dentro da faculdade deve fazer a diferença. Nós temos como exemplo Daniel, lá no capítulo 1, versículo 8, que ele e seus amigos rejeitaram o maná do rei ali, né? Eles propôs no seu coração, principalmente Daniel propôs em seu coração, a não se contaminar com a comida, né? As iguarias ali do rei, né? Ele era um jovem, Daniel nessa época era um jovem, tá certo? Ele iria ser levado ali para o palácio do rei, onde tudo que lá tinha na Babilônia, tudo contribuía, não só para ele, Daniel, mas também para os seus amigos, tudo contribuía para afastar-se de Deus, tudo, não é verdade? Dentro das escolas hoje, das faculdades, tudo contribui para o jovem se afastar de Deus, mas nós devemos propor no nosso coração, fazer um propósito, como Daniel diz. É como se Daniel dissesse para Deus o seguinte: olha, Senhor, eu vou para aquele lugar, eu vou para a Babilônia, estou sendo levado para lá, e eu vou lá para o palácio do rei. Tudo lá propõe, tudo lá contribui para eu me esquecer dos teus preceitos, para eu me afastar dos teus preceitos. Mas, Senhor, eu vou te fazer um pedido. Se o Senhor me ajudar naquele lugar, eu vou fazer a diferença, eu vou ser a diferença. Então, nós devemos fazer a nossa parte, né? Então, esse procura apresentar diante de Deus, esse procura é fazer a nossa parte. Eu tenho que fazer a minha parte. Nós temos que fazer. Você na escola, na faculdade, tem que fazer a sua parte, fazer a diferença. Porque foi para isso que Deus nos chamou, para ser luz da terra, sal do mundo, para fazer a diferença, tá certo? Vamos avançar? Tópico 3 e último tópico para nós encerrarmos aqui esta aula. Como administrar o dinheiro. Então, subtópico 1 do tópico 3 diz assim: fidelidade na casa do Senhor. A boa administração financeira tem início com a fidelidade do cristão na entrega dos dízimos e ofertas. O dízimo era praticado antes da lei por Abraão, incorporada na lei por Moisés, requerido no período da lei e permaneceu em vigor na nova aliança. Está aí as referências, eu não vou ler para nós não perdermos tempo, mas você aí pode depois analisar com cuidado. Então, a boa administração financeira, ela teve início aí com a fidelidade na entrega dos dízimos das ofertas. O dízimo, só para lembrarmos, ele já existia lá em Abraão, que isso muito antes da lei, né? Foi incorporado aí por Moisés, isso mais ou menos uns 500 anos, tá? Não tenho data precisa, mas mais ou menos uns 500 anos. E no Novo Testamento, Jesus não aboliu, tá? Jesus, ele não veio tratar da questão de dinheiro, isso já tinha sido resolvido. Então, ele permaneceu em vigor na nova aliança. Tanto os dízimos como as ofertas devem ser dados com alegria, amor altruísmo e voluntariedade. Cada um, disse Paulo em 2 Coríntios 9:7, cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Olha que interessante. Falando sobre dinheiro, falando sobre administração, então a má administração financeira, ela vai trazer consequências graves para as nossas vidas. 3 vilões do endividamento na vida do cristão. Quais são? Primeiro, o cartão de dívida, que deveria ser assim o nome do cartão de crédito. Esse é um vilão terrível. O segundo é o limite do cheque especial. Esse é um vilão que acaba com qualquer ser humano. E o terceiro são as compras por impulso, ou seja, aquelas compras que é feita sem planejamento. Lucas 14:28 diz assim: qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta a calcular o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Olha só, quantas pessoas se endividaram porque compraram o que não deveria comprar, ou seja, compraram por impulso. Foi no supermercado e viu lá uma promoção, ou foi numa casa de eletrodoméstico, sei lá, e viu lá uma promoção e comprou e não estava precisando, tá certo? Uma coisa é você entrar numa loja e fazer uma compra, sei lá, pagou R$100, você comprou algo, custou R$100. Naquela emoção, naquele impulso, porque estava em promoção, na verdade não estava R$100, estava R$99
99,99 não estava R$100. Se fosse 100, você não compraria. Tá? Era uma promoção. Então, naquela empolgação, você comprou por impulso e pagou à vista. Tinha R$100, você pagou. Passou aquela emoção, aquele impulso, você falou, puxa, me arrependi de ter comprado isso. Não era, para que eu fui comprar isso? Joguei R$100 fora. Mas até aí tudo bem, porque você comprou e pagou. Agora, imagina se você tivesse comprado em 50 prestações, ou sei lá, 72 prestações. Olha a besteira que você fez. Porque passou o impulso, agora você ficou com uma dívida que vai levar aí um bom tempo para você se livrar dela. Sabe o que vai acontecer? Você vai falar o seguinte, vai pedir oração para os irmãos e dizer, olha, estou numa prova. Meu amigo, isso não é prova não, tá? Isso é resultado da consequência. Isso é só resultado das consequências de uma coisa errada que você fez, que não deveria, você nem precisava. Tem pessoas que compram o que não precisa. Passa o cartão, vai passando o cartão, quando vai ver no final do mês, você está ferrado. Subtópico 2. Estabelecendo prioridades. A Bíblia ensina que o dinheiro serve de proteção. Eclesiastes 7:12 diz assim, porque a sabedoria serve de defesa, como de defesa serve o dinheiro. Mas a excelência do conhecimento é que a sabedoria dá vida ao seu possuidor. Contudo, o dinheiro somente será uma bênção se a família souber administrar os rendimentos. Estipular prioridades e metas seria atingida. Estipular prioridades e metas a serem atingidas é o caminho mais fácil para aplicar habilidosamente os recursos e evitar o desperdício. Os pensamentos do diligente tenta só para a abundância, porém os de todo apressado tão somente para a pobreza. As metas devem ser estabelecidas e, obviamente, de acordo com as condições financeiras da família. O planejamento evita a aplicação do dinheiro em atividades supérfluas ou desnecessárias, porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode se satisfazer. Ouve-me atentamente e comei o que é bom e a vossa alma se deleite com a gordura. Uma administração transparente e sincera demonstra temor de Deus na aplicação das finanças da família. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente de sua família, nega a sua fé e é pior do que o infiel. A administração transparente ela é fundamental dentro do planejamento familiar. Algo que nós devemos aplicar aqui na nossa vida. Tem esposa que faz compras, um monte de dívida e não avisa o marido. Ele só é surpreendido quando chega a fatura. E vice-versa também. Então, as compras da família devem ser transparentes. Tudo tem que ter um controle. Então, se nós não soubermos cuidar da nossa casa, das nossas finanças, como que vamos cuidar da Igreja de Cristo? Quando fala da Igreja de Cristo, não é só de pessoas, não. É da parte também financeira da igreja. O camarada não sabe cuidar da área financeira da sua casa e ele quer administrar a área financeira da igreja. A igreja só vai estar de mal a pior. Vai ficar atrasando aluguel, vai se enchendo de dívida, porque assim como é o sacerdote, é o povo. Então, na casa dele, ele não sabe administrar as suas finanças, ele vai saber administrar as finanças da igreja como? Não é verdade? Então, fica essa dica aí, tá certo? Subtópico 3, evitando as dívidas. A falha no estabelecimento de prioridade provoca o endividamento. Quando a família não planeja suas compras, acaba por contrair dívidas acima de suas posses. Assim, o lar passa a sofrer privações e se torna refém do credor. O que toma emprestado é servo do que empresta. O comprometimento da renda familiar acarreta uma série de outros prejuízos, tais como impaciência, nervosismo, desavença no lar, certo?
Tudo isso aí acontece quando a renda familiar está fora de controle. Para evitar essas desagradáveis situações, é aconselhável comprar tudo à vista, certo? Então a ninguém devais nada, a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor, com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpre a lei. Não se fiador de estranhos, Provérbios 11:15. Fuja dos agiotas e se fiel nos dízimos das ofertas. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não abrir as janelas dos céus, e não derramar sobre vós uma bênção tal até que não haja lugar suficiente para recolherdes. Olha só, no momento da contribuição, é o momento de duas atitudes importantes nas nossas vidas. Para a gente se livrar das dívidas, para a gente se livrar daquilo outro, isso é muito importante. Primeiro, fidelidade e gratidão. Então, quem é que pode dar alguma coisa a Deus sem que primeiro não venha de Deus? É dele que vem todas as coisas. Então nós devemos pelo menos ser fiel a Ele, os dízimos das ofertas, em tudo, e ser grato a Ele. Então a gratidão, ela atrai a bênção de Deus para as nossas vidas. Então Deus, ele é contra o desperdício. Tem gente que desperdiça tudo. E a Bíblia, ela é contra o desperdício. Tá certo? Jesus é contra o desperdício. Ele falou isso lá em João 6,12, mandou recolher todos os cestos ali que sobrou, tá certo? Então o que desperdiça, ele não tem a bênção de Deus. Na verdade, está debaixo do quê? Está debaixo até de maldição, porque desperdiça aquilo que Deus dá. Então, não devemos desperdiçar água, energia, alimento, tá certo? Nós devemos o quê? Usar tudo isso aí com sabedoria. Não fazer que nem o filho pródigo, que a palavra pródigo é o quê? É desperdiçar parte da herança. Aquele jovem desperdiçou tudo que tinha, tá certo? Então, nós falamos aqui sobre contribuir, nós falamos aqui sobre metas. Então, as metas, ela é importante para a nossa vida financeira. As metas, ela tem que ser de acordo com as condições financeiras da família. Então, quem usa de sabedoria, ele vai usar o que tem para cumprir seus compromissos e também poupar, né? Então, quem usa de sabedoria, ele usa o que tem para honrar seus compromissos e poupar, porque o importante, ou o mais importante, não é quanto você ganha, é quanto você poupa, quanto você guarda, tá certo? Uma coisa que é importante é viver com a prosperidade do momento. Às vezes as pessoas querem viver com a prosperidade que ela não tem para aquele momento, ou seja, quer ter o carro que não pode naquele momento, quer ter a casa que ela não pode naquele momento. Então, o inteligente, o ser sábio é viver com a prosperidade do momento. O que é que você pode ter agora? Então, é essa a sua prosperidade, tá certo? Agora, tem pessoas que querem viver com a prosperidade que ela ainda não tem. Compra o carro só porque o outro comprou, se endivida todinho e depois está em maus lençóis, tá certo? Então, quer ter um carro novo agora? Então você tem que saber se você pode, se as tuas condições é propícia para aquele momento, tá certo? Viver com a prosperidade do momento, isso é ser inteligente. Então, quando alguém está endividado, ele só tem duas coisas a ser feito. Duas coisas quando a pessoa está endividada. Ou aumentar a sua renda, ou cortar as suas dívidas, ou cortar os seus gastos, tá certo? E aí a pessoa, o que ele faz? Arruma um emprego, aí arruma outro emprego, trabalha em 2, 3 empregos, ou seja, para aumentar a renda para se livrar das dívidas. E aí ele vai perceber que não funciona. Então, a outra opção qual que é? Cortar os gastos, que a maioria das pessoas tenta cortar os gastos. Mas como que vai cortar os gastos se ele não sabe aonde cortar? Por quê? Porque ele não fez um planejamento familiar, ou seja, ele não fez um controle de orçamento doméstico. Ele não anota nada, gasta tudo sem saber o que está gastando. Então, como que ele vai cortar alguma coisa se ele não enxerga aonde ele está gastando a mais, tá certo? Porque quando a área financeira não está bem, meu amigo, o problema é grande, tá certo? Isso afeta o casamento, afeta a família, não é verdade? As principais causas de divórcio
no Brasil é o endividamento, tá certo? Então, o conselho que deve ficar para nós aqui é o seguinte: você já fez um controle doméstico para a sua vida? Você tem controle do que você gasta? Você anota tudo direitinho? Não? Então passe a anotar. Porque o primeiro passo para que a pessoa tenha uma vida financeira controlada é o controle doméstico. Quando você começar a anotar centavinho por centavinho, você vai se surpreender. Tá certo? Porque você vai ver onde você está gastando, onde não deveria. Agora, se você não anota, como que você vai cortar uma coisa se você não está enxergando onde você está gastando? Então, fica aí esse conselho. Então, a contabilidade, ela é feita ou ela é de responsabilidade nossa. Não é um anjo que vai descer do céu para fazer a contabilidade para nós, não, tá? Nós, às vezes, espiritualizamos aquilo que não é espiritual. Contabilidade administrativa, área administrativa, é nós que devemos administrar, tá certo? Vamos avançar? Chegamos aqui na conclusão. Eu quero agradecer a cada um de vocês que acompanhou esta aula. Espero que esta aula tenha sido bênção na sua vida. Se esta aula foi bênção na sua vida, peço que compartilhe aí com seus amigos, né, nas suas redes sociais. Se não é inscrito no canal, se inscreva para ajudar o canal a crescer. E você que é inscrito no canal, dê aquele joinha aí para nos ajudar aí, tá certo? Muito obrigado a todos, que Deus abençoe. Até a próxima aula, se Deus assim nos ajudar. Tudo isso e muito mais nós fazemos dentro do reino, se for da vontade dEle.